Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e nessa videoaula eu quero problematizar com vocês aqui a definição de arte, né, que eu pedi para vocês na última atividade, para vocês definirem, né, o que seria arte, e aqui eu vou trazer essa problemática, a dificuldade de definir a arte. Bom, essa é a nossa última videoaula, tá? Então, esse é o último tema que a gente está estudando e vai ter aí a nossa última atividade sobre isso. Então, o que é arte? Eu vou colocar aqui algumas formas de definição. Então, tem três grandes formas de a gente definir a arte, né? A primeira é a arte entendida como imitação, que é a mimética, que é tal como os gregos a entendiam. Né? Teve uma aula do CMSP que foi sobre isso, né? Daquela professora, acho que é Maria Cláudia, não me lembro. Então, a imitação é uma forma de entender a arte. Também vamos ter a forma pela expressão, que é o expressionismo, e pela forma, né? Definir o que é arte pela forma, que é o formalismo. Então, a gente vai visitar um pouco essas três áreas, né? Esses três modos de definir. Então, ó, eu vou sempre fazer assim. Deixa eu tirar. Eu vou sempre fazer assim. Eu vou escrever em cima definição, aqui. Vou colocar um e depois eu vou escrever em vermelho em cima problemático, para eu poder trazer problemas dessa definição que eu trouxe. Então, essa vai ser a primeira definição, né? Que ela está dentro ali de entender a arte como mimética, como imitação. Então, ó, aqui a gente define a arte como produção humana que imita o real. Aí aqui alguns exemplos, né, de quadros imitando o real. Eu estou dando exemplo de quadro aqui pelo PowerPoint, mas a gente pode pensar também nos teatros gregos, né? Eles também viam os teatros como uma forma de arte que imitava a realidade, os sentimentos, enfim. E aqui, como eu disse, né, eu escrevi em vermelho aqui o título, problema. O problema é que essa definição não dá conta de deuses e demônios, por exemplo, que é o caso dessa arte suméria, né? Isso aí representa algum deus dele, como deuses não existem na realidade, essa definição da arte como imitadora da realidade é problemática. Então, outra definição, a vinda da teoria representacional, né, que sustenta que a arte é algo feito pelo homem e precisa apenas simbolizar alguma coisa. Ou seja, agora eu posso simbolizar demônios, deuses, enfim, né? Tem que ser apenas algo que é feito pelo homem e que simboliza algo. Essa é a definição aqui. E o problema é que, segundo essa definição, essa placa de trânsito deveria ser considerada arte, já que ela é feita pelo homem e ela simboliza aí uma lombada, certo? Então é um problema nessa definição. Outra definição, teoria neo-representacionista. A arte é algo feito pelo homem e que possui um nome, né? E também é muito problemático, porque está aí um garfo, né? Também feito pelo homem possui um nome, garfo. Ou até a placa, né? Possui um nome, placa. Então, o fato de possuir um nome também não soluciona o problema da definição por representação. Senão, um garfo deveria ser uma obra de arte. Mais definições, agora do expressionismo. Então, a arte como expressão. Vai dizer, ó, a arte é algo feito pelo homem e expressa as emoções. Beleza. E a gente vai ver algumas teorias da expressão. A primeira é do Tolstói, né, que é um escritor russo bastante famoso. E ele vai dizer, a arte é algo feito pelo homem e expressa as emoções do artista. Além disso, a arte produz as mesmas emoções no público que as aprecia. Aí eu coloquei o exemplo aí do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, onde a gente vê que está expressa uma emoção de miséria. E as pessoas que leem o livro também conseguem sentir a mesma emoção, como o Tolstói coloca, né, que reproduz as mesmas emoções no público que as aprecia. E o problema é que, se for assim, qualquer notícia de jornal também deve ser considerada arte, porque ela também faz você, também pode expressar sentimentos, também pode fazer com que o público se impacte com ela, né? E, beleza, agora uma outra teoria da expressão
do Collingwood, que é um historiador. Collingwood vai colocar o seguinte: a arte é algo feito pelo ser humano e exprime sentimentos do artista individuado, esclarecido, ou seja, não é agora qualquer matéria de jornal que pode ser arte. Tem que estar ali o sentimento do artista que produziu, certo? E também vai colocar que evoca os mesmos sentimentos no público, né? Ele distingue aí uma emoção especial que o artista consegue despertar na assistência, certo? O exemplo que eu coloquei aqui é do Romeu e Julieta, de Shakespeare. Você consegue sentir, você consegue captar aí as emoções que o Shakespeare traz para a gente, pelos seus personagens, e a gente também pode reviver a emoção de amor lendo ou assistindo a peça do Romeu e Julieta, né? O problema é que a arte teria motivos que não seriam os de puramente expressar. Essa crítica também vale para o Tolstói, né? Claro. Então, aí eu coloquei que, por exemplo, existem artes que são eminentemente religiosas, que, ou seja, não é para expressar algo, é apenas para adorar um Deus, né? Uma arte que homenageie um Deus, por exemplo. Não estou expressando nenhum sentimento meu como artista. E também causar prazer, né? Você coloca alguma arte que, para ser engraçada, por exemplo, você não está expressando um sentimento seu. Então, essa definição de arte, ela excluiria todas essas obras, né? Eu coloquei aqui, deixaria muitas obras de fora, como, por exemplo, as consagradas músicas religiosas, bem como as catedrais, né? Feitas para homenagear um Deus, não para exprimir o sentimento do artista, né? Agora vamos para a definição formalista. Coloquei aqui a teoria formalista do Clive Bell. Ele vai dizer: uma obra de arte é algo que é feito pelo homem e que possui forma significante. Ou seja, a gente vai entender se é arte ou não pela forma. Há uma forma, um modo de se fazer, uma forma que vai significar tal coisa como arte. Só que aí você percebe uma definição circular dele, porque ele vai dizer que forma significante é aquela que produz emoção estética. E o que produz emoção estética? O que tem a fórmula significante. Então, uma definição circular, né? Uma depende da outra, né? Mas beleza. Ainda assim, levando em conta a definição circular, o problema aí é as famosas artes do Duchamp, né? Elas com certeza não se enquadram nessa definição, né? Ou você vai dizer que um mictório tem uma forma significante artística, ou essa roda de bicicleta que ele coloca no banco, isso tem uma forma artística, algo que você entende que é arte pela forma? Não. E o Duchamp é um artista bastante conhecido e essas definitivamente são obras de arte do Duchamp, né? E é o problema dessa definição formalista. E aí, agora a gente vai sair um pouco dessas três grandes definições. A gente tem aí alguns autores que vão pegar a proposta wittgensteiniana. O Wittgenstein foi um filósofo que estudou bastante a linguagem e ele vai dizer que a linguagem, para significar algo, ela vai depender do jogo de linguagem que ela está inserida. Então, só para dar um exemplo bem rapidinho aqui. Se eu falo, por exemplo, Black Lives Matter, essa frase ela tem um sentido dentro de um jogo de linguagem, dentro de uma realidade social de racismo e tudo mais. Se você fala isso fora desse jogo social, né, é difícil a gente pensar isso porque seria pensar muito fora da nossa realidade, mas pensar em uma sociedade onde não existe racismo. Essa frase não teria sentido, porque seria outro jogo de linguagem. Né? Em uma sociedade que não teria racismo, você fala isso, eles vão pensar, não, mano, qual o sentido de falar isso se todas as vidas deveriam importar? Mas na nossa sociedade, que é racista, essa frase tem sentido. Você está defendendo, aí você está combatendo o racismo com essa expressão, vidas negras importam. Então, só para localizar vocês, o foco não falar de racismo, é só para entender a questão do jogo de linguagem. Então, alguns autores, alguns pensadores da arte vão pegar essa proposta do jogo de linguagem do Wittgenstein para tentar definir arte, certo? E as definições tradicionais da arte, as que a gente viu até aqui, como as de imitação, expressão e formalista, pressupõem uma concepção essencialista nos conceitos. Ou seja, eu vou dizer o que é arte e
E ela é arte porque o próprio conceito tem essa essência. Na verdade, agora eles vão optar por... Não há essência do conceito. Há apenas jogos de linguagem, que fazem sentido dentro de um determinado ambiente. Então, vamos pegar aí a definição do Morris White. Arte é um conceito aberto que corresponde ao que Wittgenstein define pelo conceito de semelhança de família. Então, ele vai definir arte dentro de um jogo, né, no caso, o jogo usando a expressão do Wittgenstein, né, mas dentro de um ambiente onde você tem semelhança. Ah, isso é arte, por quê? Porque a gente consegue ver semelhança desta obra de arte com as demais. A gente consegue, olhando as obras de arte, entender que isso é uma obra de arte. Então, portanto, para Wittgenstein, nós não podemos apenas vendo definir os membros de uma família por uma característica que seja comum, mas apenas por semelhança entre eles. Certo? Certos conceitos não teriam uma natureza ou essência. Então, não é que aquilo é arte por essência, mas dentro de um jogo, dentro de um ambiente, a gente pode definir como arte. O problema dessa definição dele, é que se nossos conceitos são aglutinados a partir de semelhanças comuns, tudo a princípio pode ser assemelhado com tudo. Portanto, tudo é arte, e assim, deixa de ser claro como essa estratégia poderá ser esclarecedora do que seria arte, porque fica muito vago. A gente pode ver semelhança com tudo, né, de fato. Mas a galera vai pegar essa concepção e vai tentar aprimorá-la. Vamos ver. Aí vai vir o Arthur Duncan. Vai trazer a teoria... desculpa. É a teoria que faz de algo uma obra de arte, e não um elemento visível desta. Certo? Então, a gente que vai criar a teoria para significar a arte, né? E não a arte, o objeto em si, que vai dizer se ele é ou não. Então, ver uma coisa como arte requer algo que o olhar não pode divisar. Não é eu olhando que eu vou saber, simplesmente por olhar o objeto se ele é arte ou não. Vai depender, uma atmosfera de teoria artística, um conhecimento da história da arte. Aqui ele está colocando que mais quem tem um conhecimento artístico é que vai poder julgar, não é qualquer olho, é o olho de um conhecedor da arte. Tá? Perceba como tem semelhança naquela questão do jogo da linguagem? Então, para a teoria institucional de Dick, a arte é um artefato, tendo sido conferido a um conjunto dos seus aspectos o estatuto de candidato à apreciação por uma ou várias pessoas que atuam em nome de uma determinada instituição social. Essa instituição social é o mundo da arte. Então, aqui, quando que é arte? Quando é feito um artefato para ser apreciado neste mundo da arte. Então, é por aí que ele buscou a definição da arte. Tá? Por exemplo, um artista pode levar uma pedra para um museu para ser contemplada. A pedra pode ser dita como um artefato nessa concepção e depois jogada novamente de onde foi tomada, deixa de ser arte. Ou seja, a pedra não é por si só arte. Mas se eu pego essa pedra e coloco dentro de um museu, dentro de uma instituição artística, e eu a coloco para ser apreciada, eu posso defini-la como arte. Depois eu pego a pedra e jogo na rua, não é mais arte. Outro exemplo é o batismo, né? O artefato como candidato à apreciação. Né? Por que batismo? O padre joga água na cabeça do bebê, ele está batizado? Não, vai depender dele estar lá dentro de um ritual litúrgico para ser apreciado como tal. Né? Não é qualquer hora pegar uma água e colocar que é considerado batismo. Ele tem que estar dentro do ambiente tal. E o problema é que surge aí um brasileiro chamado Arthur Bispo do Rosário, ele é sergipano, e ele era esquizofrênico, olha aí, esquizofrênico, e passou 50 anos de sua vida num hospital psiquiátrico. O Rosário, ele se achava encarregado por Deus para fazer um inventário das coisas existentes no mundo. E então ele ia ao lixo e coletava vários tipos de objetos e fazia deles listas. Rosário confeccionou um manto chamado de manto da apresentação, que usaria para o juízo final. Que a gente pode considerar de arte adventícia. Então, veja bem, tem um museu, foi feito um museu com as obras desse cara, né, do Bispo do Rosário. Só que ele escapa daquela definição porque ele fez porque ele achava que era missão divina, ele achava que era a missão dele na Terra fazer arte. Ele não fez a arte para ser apreciado em um ambiente, em um museu de arte ou coisa que o valha. Portanto, segundo aquela definição que a gente viu, esse colete do Arthur, do Bispo do Rosário, isso, Arthur, Bispo do Rosário, não seria considerada arte. Mas
Obviamente, isto é uma obra de arte, tem até um museu das obras dele. Então, aí está o problema dessa definição, graças a este brasileiro aí, interessantíssimo. Mais problemáticas para essa definição. Não havia por parte do artista o desejo de que seus objetos fossem contemplados como obras de arte. Que eu já falei, pois eram trabalhos para Deus. Então, esse é um problema da definição que o nosso conterrâneo do Sergipe trouxe aí para essa definição. Os membros do mundo da arte escolhem um artefato para ser apreciado. Se for arbitrária a escolha, parece que não faz sentido se a escolha for feita... sim. Desculpa, eu li, mas eu tinha esquecido desse argumento. Essa outra crítica aqui é o seguinte: dizer que depende do olhar do artista, como foi aquela primeira definição que a gente viu, do Danto, seria o mesmo que dizer que quem vai decidir o que é arte é quem estuda o assunto. Tá, mas ainda assim a gente pode perguntar qual critério essa galera que entende de arte está usando para definir, certo? E se você não tem um critério para definir o que é arte, fica vago, né? Fica vago você querer definir por não, é arte porque aquele grupo quer que seja. Tá, mas ainda assim o grupo vai ter um critério de escolha. Não pode ser uma escolha arbitrária, né? Senão não faz sentido. Se a escolha for feita por razões, a teoria institucional é supérflua. Outra definição: teoria histórico-intencional, de Gerald Levinson. Ele define a arte historicamente e nas intenções de quem cria a arte. Então, para ele, uma obra de arte é uma coisa, um item, objeto, entidade, relativamente ao qual houve a intenção séria de ser vista como obra de arte. Isto é, vista de modo como as obras de arte pré-existentes são ou foram corretamente vistas. Ou seja, mesmo que o nosso camarada do Brasil, o Arthur Bispo do Rosário, ele não quisesse levar as suas artes para apreciação, mesmo assim ele entra nessa definição porque ele sabia que aquilo era arte, ele tinha intenção de fazer algo, uma obra de arte, não para ser apreciado em um ambiente, em uma instituição artística, mas ele tinha uma intenção de que aquilo fosse uma obra de arte. Né? Houve a intenção séria de ser vista como uma obra de arte, isto é, vista do modo como as obras de arte pré-existentes são ou foram. E a problemática seria a primeira arte. No caso, essa imagem que eu coloquei da Caverna das Mãos, da Argentina, né? Ela não é a primeira arte. Eu só coloquei como um exemplo de arte pré-histórica. Né? Então, qual que é a problemática? Porque imagine um ser humano da pré-história fazendo arte. Hoje a gente considera como arte. Né? Só que ele não tinha um parâmetro para relacionar. Não, eu vou fazer arte e eu sei que isso é arte porque, segundo a definição, ela combina com as obras pré-existentes. Eu sei que é arte porque ela tem relação. Né? Lembra do jogo da linguagem. Né? Eu consigo perceber uma relação nela e por isso eu sei que ela é arte. Mas o cara que fez a primeira arte, que hoje a gente considera arte, ele não tinha essa relação. Ele não tinha esse parâmetro. Ele não podia olhar dessa maneira. Não tinha alguém para entender, fulano faz arte, o que eu estou fazendo também é. Não, entendeu? E esse é o problema dessa definição. Vamos para outra. Baris-Gall, teoria do agrupamento do conceito de arte. Esse cara ele vai listar 10 propriedades que seriam suficientes para sabermos se algo é arte ou não. E eu coloquei aqui as 10 propriedades. O artefato possui propriedades estéticas positivas, expressa emoção, é intelectualmente desafiante, complexo e coerente, tem a capacidade de expressar significados complexos, exibe um ponto de vista individual, é um exercício original de imaginação, é um produto de habilidade, pertence a uma forma de arte estabelecida, é feito com intenção de ser obra de arte. Ele vai dizer que quanto mais um artefato possuir dessas 10 características, mais razões nós temos para classificá-lo como arte. Qual é o problema, então? O problema é que um prato de comida requintado atende essas listas que ele colocou. Então, a gente também teria que dizer que este prato da foto que eu coloquei aí é uma obra de arte, que também é um problema para a definição dele. E aí, tem gente que pensou até em desistir de definir a arte, para vocês verem como é difícil.
Tem gente que até desistiu disso, como é o caso do Nelson Goodman. Ele falou, meu, não tem para que a gente definir, não. A gente tem que trocar. Em vez de a gente pensar o que é arte, é mais fácil a gente perguntar quando é arte. Né? Eu coloquei do lado o ceticismo, né? Esbarra num certo ceticismo, né? De você desistir de encontrar essa verdade, o que é a arte. O Nelson Goodman, ele acha que não é válido você buscar. Mas como a nossa proposta aqui é buscar uma definição de arte, eu trouxe aqui a Maria A. Hecher, acho que não sei se eu pronunciei correto, mas ela acha que é um problema a gente querer abandonar, definir arte. E ela propõe outra teoria comunicativa da arte, que é esta aí. X é uma obra de arte exatamente quando X é intencionado por um emissor-produtor por meio de uma experiência estética. Então, é arte quando há a intenção do cara que produziu, né, e tem essa intenção por meio de uma experiência estética. Beleza, né? Parece perfeita essa definição, mas como a gente está problematizando todas, aqui está o problema dela. Né? Na definição dela, essa maquiagem belíssima deveria ser considerada arte também. Né? Afinal de contas, houve a intenção da emissora de causar um efeito estético, de enfim, produzir algo que cause um efeito estético. Né? Então, só para vocês terem uma noção de como é problemático definir arte, gente. E aqui a referência dessas informações que eu peguei de um artigo muito bom do Adilson Kulowski, chamado Acerca do Problema da Definição de Arte. Essas informações todas que eu peguei, né, tirando as imagens, isso aí eu peguei na internet para explicar para vocês, mas as informações que eu peguei são todas desse artigo aí. Então é isso aí, galera. Vou mandar uma atividade para vocês nesse sentido mesmo. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu. Eu paro aqui.